Olá meninos e meninas, eu sou o Sérgio Silva, esse é o seu canal de psicologia e hoje nós vamos falar sobre timidez. Fica por aqui. Seguinte, eu perguntei lá no meu Instagram, psicólogo Sérgio Silva, se você não me segue, segue lá. A gente pode conversar lá que eu posto meu dia a dia, lá que geralmente a gente conversa mais fácil e também pelos comentários do YouTube. Mas eu postei lá sobre os temas que todo mundo queria saber e tudo mais, e um dos temas mais cotados foi timidez. Então, vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, eu queria dizer que timidez é a falta de habilidade social, é assim que nós consideramos a timidez. E existem 6 formas de pensar essa dificuldade ou essa ausência de habilidade social. Timidez é uma dificuldade, ou seja, uma ausência ou um déficit de habilidade social. Dentro dessa perspectiva, eu pretendo fazer vários vídeos sobre timidez, técnicas de enfrentar, etc. Mas nesse primeiro momento eu queria dizer sobre 6 formas de pensar essa dificuldade ou essa ausência dessa habilidade de habilidades sociais. E existem 6 formas de se pensar assim. A primeira é que existe um déficit de habilidade social. O que seria isso? Pode acontecer por várias maneiras. Um déficit de repertório. Então, ou seja, o que é um repertório? Repertório não tem aquela prancha onde está escrito as músicas que a banda vai tocar? Aquele é o repertório da banda. Quer dizer que aquela banda toca aquelas músicas. Quando se fala em comportamento, um repertório comportamental são os comportamentos que aquele indivíduo é capaz de emitir. Ou os comportamentos que aquele indivíduo você pode esperar isso daquele indivíduo, ou daquela pessoa, ou coisa assim. Esse é o repertório comportamental. Acontece que esse déficit de repertório pode acontecer por diversas maneiras. A primeira delas é pensar que o ambiente onde você cresceu não valoriza tanto ou não te proporciona oportunidades de ter essas relações sociais. Isso acontece em relações sociais empobrecidas, culturas ou ambientes onde essa troca social não é tão costumeira ou tão comum, e também em grupos fechados, onde essa habilidades sociais, nós estamos falando, onde essas habilidades não são desenvolvidas ou valorizadas. Essa é uma maneira de se perceber ou de se desenvolver esse déficit no repertório comportamental das habilidades sociais. Uma segunda maneira de apresentar esse déficit comportamental são com relações familiares empobrecidas, ou seja, pais mais agressivos, regimes mais autoritários, regimes familiares mais autoritários, o ambiente onde a criança não pode tanto expor suas ideias ou não pode se relacionar tão livremente em níveis hierárquicos. Geralmente você encontra essas famílias níveis hierárquicos muito diferentes e também modelos inapropriados de interação. Então assim, às vezes você faz uma pergunta, uma criança faz uma pergunta, aquele pai entende como uma falta de educação e reprime, trazendo sempre a criança nessa inibição ou repertórios empobrecidos dentro do ambiente familiar, que acaba sendo um dos principais ambientes de uma relação na infância. Uma terceira maneira de apresentar esse déficit no repertório comportamental de habilidades sociais é você ter também uma inteligência reduzida, ou seja, você tem uma dificuldade natural de apresentar esses repertórios ou de desenvolver esses repertórios. Isso acontece em vários tipos de deficiências, em vários tipos de transtornos, e também é possível que isso aconteça. E uma quarta forma de apresentar esse déficit comportamental são com reforços sociais parentais inadequados. O que é isso? O que esse nome quer dizer? São quando nós temos práticas parentais que premiam a obediência e a não iniciativa. Então assim, se naquela família é comum sempre eu ter aquela dependência, aquela obediência e aquilo é valorizado, aquela criança, ela é boazinha porque ela não questiona as coisas, se aquilo é muito valorizado ao invés dos comportamentos, por exemplo, de questionar, perguntar, entrar em contato com pessoas novas, e se isso for não valorizado ou punido, a tendência é que esse indivíduo
diminua ou não desenvolva esse repertório de habilidades sociais. Então essa é uma maneira de se pensar esse déficit de habilidades sociais, como um não desenvolvimento do repertório comportamental. Uma segunda forma que pode acontecer, uma segunda leitura, digamos assim, é quando nós temos uma inibição de habilidades sociais mediada pela ansiedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que eu entro numa relação social, num encontro, coisa assim, meu nível de ansiedade aumenta. E aí o que eu faço com essa ansiedade? Eu me esquivo daquela relação, eu deixo para depois, eu adio, eu invento desculpa, ou eu fujo daquela situação, porque eu estou me sentindo ansioso, me esquivando ou fugindo, eu consigo sair dessa situação. E só que o que acontece nesse modelo? Acontece que quanto mais eu fujo daquela situação social, mais ela tende a me gerar uma maior ansiedade. Deixa eu te dar um exemplo. Fizeram um estudo lá no Rio de Janeiro, onde pegaram as crianças e perguntaram assim, o que te gera ansiedade ou medo? E essas crianças eram de duas escolas diferentes, uma era da zona rural e a outra era da zona urbana. E as crianças da zona rural disseram assim, desenhavam ou escreviam, dizendo que assim, como nós moramos, a criança da zona rural, eu tenho medo de bandido, eu tenho medo de tiro, eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo talvez de avião. Enquanto que as crianças aqui da zona urbana, elas tinham medo mais assim de cobra, de escorpião, de lagarto. Então o que faz pensar esse estudo? Crianças da mesma idade, numa mesma série, em escolas semelhantes, possuem medos e passam a ter ansiedade diante de estímulos diferentes. Só que uma na zona rural, outra na zona urbana. Só que a da zona urbana sempre está em contato com avião, com possibilidade de tiro, de bandido. Ainda mais que era uma escola na periferia onde tinham índices mais elevados de criminalidade. Enquanto que na zona rural, as crianças que não tinham contato, elas não tinham tanto medo de cobra, de lagarto e de escorpião ou coisa assim. Elas tinham mais medo do ladrão. O que esse estudo, na verdade, quer dizer? Esse estudo quer dizer que quanto mais nós nos afastamos do objeto que nos gera ansiedade ou do objeto que nos gera medo, aquela situação social aqui, falando da timidez, falando em habilidades sociais, quanto mais eu me afasto daquela situação, maior é a probabilidade de eu aumentar o meu medo e aumentar a minha ansiedade diante daquela situação. Essa é uma forma de se pensar a timidez como uma inibição mediada pela ansiedade. Uma terceira leitura que nós podemos fazer sobre essa dificuldade de habilidades sociais, sobre a timidez, é quando nós temos uma inibição mediada pelos processos cognitivos. O que isso quer dizer? Que os meus pensamentos podem refletir nas minhas relações interpessoais. Em outras palavras, eu vou entrar em contato com uma situação social. Eu começo a pensar assim, geralmente vem de avaliações muito distorcidas da realidade. Eu começo a pensar, tal pessoa não vai gostar de mim, a pessoa vai me achar chata, ou alguém vai achar que eu estou passando por ridículo, eu vou passar mal quando eu encontrar com essa pessoa. E eu fico pensando nisso, e esse modelo cognitivo, esse estresse cognitivo acaba me gerando uma inibição diante dos eventos sociais. Essa é a leitura pensada na timidez enquanto habilidade social inibida por esses processos cognitivos. Muito comum em distorções cognitivas, né? De supergeneralização, de catastrofização, coisas que nós vamos falar num outro vídeo, numa outra oportunidade. Uma quarta leitura sobre as explicações de dificuldades interpessoais, a timidez, é quando nós também temos um problema de percepção social. Ou seja, algumas pessoas acabam não tendo tanta distinção do ambiente, do que aquele ambiente requer. Por exemplo, numa sala de aula, espera-se que eu ouça e converse menos. Então, a percepção social faz com que o indivíduo se comporte de maneira não esperada. E aí, obviamente, ele não vai ser aprovado socialmente e aí, obviamente, ele vai se sentir mais tímido diante de novas situações. Uma quinta leitura, muito parecida com a quarta, é quando nós desenvolvemos uma inabilidade, um problema de processamento social do ambiente. O que isso quer dizer? De três formas.
Existe uma demora no processamento dos estímulos. O que isso quer dizer? A pessoa está conversando sobre um assunto e aí o assunto já mudou e a pessoa traz o assunto que já mudou. Então, assim, os estímulos verbais e não verbais daquela relação social já trouxeram a expectativa de novas respostas, de novos comportamentos, e essa demanda, essa latência no processamento ali do ambiente pode gerar um grande problema social. Uma segunda forma de se pensar essa dificuldade do processamento dos sinais sociais daquele ambiente é quando acontece uma inabilidade de decodificar os sinais verbais e não verbais do interlocutor. Ou seja, aquilo que está sendo dito e aquilo que não está sendo dito, um mexido na mão, uma postura, coisa assim, já requerem uma resposta, um comportamento diferente do que o interlocutor espera. Isso é muito comum, por exemplo, dando um exemplo, ali no flerte, né, ali na conquista. Então existe ali a passada de mão no cabelo, coisa assim. Se esses sinais não são decodificados, entre aspas, os sinais sociais do ambiente, a sua resposta, o seu comportamento pode ser muito diferente do que aquilo que o interlocutor espera. E uma outra forma de se pensar essa dificuldade da decodificação dos sinais sociais do ambiente é quando o indivíduo se comporta de acordo com os estereótipos. Então ele não tem essa capacidade de leitura, então ele acaba se comportando de acordo com aquilo que ele leu e de repente aquilo que ele leu não tem a ver com aquilo que a situação social demanda dele. Isso pode ser muito comum para algumas pessoas. Uma outra forma de se pensar essa dificuldade do processamento dos sinais sociais do ambiente é quando o indivíduo não consegue decodificar as respostas esperadas do interlocutor, no sentido de eu não conseguir determinar algumas alternativas disponíveis. Por exemplo, a pessoa me faz uma pergunta e eu respondo com um vocabulário ou com detalhes muito acima do que o esperado. Então eu lhe pergunto, será que vai chover hoje? Que é uma excelente forma de começar. Quer dizer, nem tão excelente, já está um pouco... Mas ali, vai chover hoje? E aí você responde, de acordo com as previsões meteorológicas. Então uma conversa informal, eu não discrimino aquele sinal social do ambiente, pode gerar comportamentos totalmente inadequados para aquilo. Muito comum. E se pensando também essa dificuldade do processamento de sinais sociais do ambiente, podemos pensar também numa dificuldade geral desse processamento. Quando eu gero interpretações, eu até identifico aqueles sinais sociais, verbais e não verbais, eu até identifico, mas eu decodifico errado. E aí eu acabo agindo de acordo com a minha decodificação. Então, por exemplo, acabei de citar o exemplo da mulher arrumando cabelo, de repente ela só está arrumando um cabelo. De repente aquele estímulo foi lido erroneamente, eu me comporto de acordo com essa leitura e na verdade nada tem a ver com a situação social real. Uma sexta leitura da timidez ou dessa habilidade social não desenvolvida ou pouco desenvolvida é justamente um pouco de cada uma das 5 leituras anteriores, porque elas se complementam entre si. Então eu junto essas 5 anteriores, tanto um déficit comportamental, tanto uma inibição mediada pela ansiedade, tanto uma inibição mediada por processos cognitivos, tanto as duas inibições, né, de dificuldade de processamento dos ambientes sociais.